Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da saga A Era do Abismo e anfitrião da iniciativa Mochileiros do Multiverso, que une e fortalece autores e autoras nacionais através de dicas de escrita criativa e mercado editorial. Hoje eu vou falar da quinta e última parte do livro A Lenda de Drizzt Pátria, escrito pelo R.A. Salvatore, traduzido pela Jambô, aqui no Brasil. Eu já falei das outras 4 partes desse livro. Se você chegou agora, confere lá também a parte 1, 2, 3 e 4. Vou falar também do Drizzt como personagem e vou também futuramente falar da minha análise do livro como um todo, do conjunto da ópera. Mas o que achei fascinante nesse livro é que o Salvatore ele consegue apresentar a origem do personagem de forma excelente, sabe? Existem vários livros que focam em apresentar um personagem em específico, né? Eu lembro assim, logo de cara, do Anjo da Morte, do Eduardo Spohr, que dá esse foco de apresentar o Daniel desde o começo, assim, não o começo da saga dele como um todo, mas da parte da história dele que é relevante para a saga do Filhos do Éden. E acho que também é um ótimo livro esse do Spohr, O Anjo da Morte, e o Salvatore ele consegue apresentar o Drizzt de forma muito interessante. Ele consegue apresentar mesmo o Berranzan, que é o reino dos elfos negros, dos Drows. E, cara, é surreal, porque a grande maioria dos mundos de fantasia medieval seguem aquela coisa padrão, né, de um reino humano, né, uma monarquia e etc. E mesmo o Berranzan tem uma política singular, sabe? É realmente um reino fantástico, como eu nunca tinha visto antes. Então eu também adorei conhecer esse cenário específico. E a história também é muito boa. A história da família do Urden. Eu diria que esse livro é sobre a família do Urden da perspectiva do Drizzt, né? E a saga segue daí em diante focando no Drizzt. Mas esse meu livro aqui é muito sobre a família dele, a família do Urden. Então essa quinta parte da história, que é o momento derradeiro, é o momento climático, né? O clímax dessa história, tá? Eu vou falar aqui como que o Salvatore abordou os 3 baluartes da escrita criativa, que são personagem, cenário e enredo. Então, começando o conteúdo desse vídeo específico, né? O personagem que é o Drizzt, nesse momento, é o momento que é Drizzt contra Mesoberranzan. Até então, era o Drizzt crescendo em Mesoberranzan, é o Drizzt conhecendo e aprendendo, sabe? E encontrando o lugar dele nessa sociedade. Mas na quinta parte já é aquele momento que não dá mais, sabe? É aquele momento que ele já viu que isso aqui não é pra mim, tá? Esse lugar não é pra mim, sabe? Então, e isso é muito tenso, porque ele não tem opção. Tipo, o mundo não dá a ele a escolha de seguir o rumo dele. Então ele é nítido isso. Ele não tem alternativa de ser ele mesmo, sendo que ele é. Tipo, esse é o ponto. Ele, por ser quem ele é, não tem alternativa senão ir contra Mesoberranzan, de alguma forma. E Mesoberranzan também não dá a escolher. Então acho que esse é o ponto. Os dois. O Salvatore ele conseguiu botar o personagem e o cenário, ele conseguiu construir até essa parte do livro. Ele construiu, ele apresentou, narrou, desenvolveu cada elemento, né? O personagem e o cenário, de forma que o leitor sente, né? Se engole em seco. Você sente aquele nó no seu estômago de que, mano, não dá. Não há alternativa, né? O Drizzt não vai se adaptar a Mesoberranzan. E Mesoberranzan nunca vai aceitar o Drizzt como ele é, sabe? Então, esse movimento é muito intenso pro personagem, sabe? É muito intenso na história. Na verdade, esse é o ponto. Todos os momentos que são intensos pra narrativa, pro enredo, cara, escreve isso, bota no post-it, bota no seu computador, bota no espelho do banheiro, tá? Todo momento intenso do enredo, da narrativa, é intenso porque é intenso para o personagem e para o leitor. Então, o leitor ele vai acompanhar o personagem ao longo da narrativa e quando chegar no momento intenso para esse personagem, vai ser intenso para o leitor também. Se não for intenso, se não funcionar dentro do enredo, se não funcionar para o personagem, o leitor também vai perceber, também vai se desapegar.
no vídeo anterior da parte 4, eu citei muito o filme do Batman vs Superman, como o dilema moral não funcionou, sabe? E esse que é o ponto do... Agora falando assim, dos personagens, né? No caso do filme do Batman vs Superman, sabe? Quando você vê o Superman e o Batman, você não compra a história deles, sabe? Você não se convence com um Batman tão radical, sabe? Existem versões dos quadrinhos de Batman que são assim mais radicais, né? Mas, sabe, eles são construídos de outra forma, sabe? A gente tem que lembrar que o público do cinema viu o Batman sobre o prisma do Michael Keaton, com o... Eu tava na ponta da língua o nome dele, fugiu agora. Ele mesmo. Fugiu. Sob a visão do Tim Burton, a gente teve o Christian Bale da visão do Christopher Nolan. Tiveram uns outros também que a gente prefere esquecer que tiveram. Mas de todos os Batman que a gente já viu na tela, sabe? Esse foi muito abrupto apresentar um Batman tão radical e o filme não dá essa construção. A gente sabe, é esse que é o ponto que eu sempre falo, mostre em vez de explicar. Né? Mostre primeiro, explica depois. Eles explicam que o Batman viveu em Gotham City e tá já sequelado, já tá radical, sabe? Que ele já é um veterano, né? E que ele já ficou assim, escaldado. Eles explicam isso, eles não mostram isso. E por não mostrar isso, o espectador não compra, né? E o Super-Homem, ele é tão poderoso, mas tão poderoso, que as falhas da história que levam ele a fazer o que ele faz, sabe? Então, quer dizer, você vê, o grande problema, os espectadores não compraram aquela história e não conseguiram se convencer com os personagens. Então, esse que é o desafio de quem quer contar uma história, tá? Essa que é a missão de contar uma história. Criar essa conexão entre quem está assistindo, ou lendo, ou jogando, o que seja, ou ouvindo, o que seja, com o personagem. E o Salvatore consegue muito bem apresentar personagem e cenário de forma que te convence, tá? E você se conecta. E você vê, cara, não há alternativa, só o conflito. Sobre o cenário dessa Mesoberranzan, né, que é o cenário do livro, sobre como que Mesoberranzan é trabalhada na quinta parte desse livro. Esse momento da história é basicamente as consequências das ações da família do Urden. O começo da história apresenta a família do Urden tramando para ascender ao poder dentro de Mesoberranzan. Só que essas ações do começo do livro geram consequências ao longo da história e também chegou nesse ponto de ebulição, tá? Nesse ponto em que a conta chega, sabe? A conta sempre chega, essa é a hora. Então, a família do Urden agora precisa lidar com as consequências das suas ações. E é interessante que o Drizzt, né, ele tá nesse momento dele contra a Mesoberranzan, dele até mesmo contra a própria família. Mas, assim, o Drizzt, ele não tem culpa do que a família dele fez, né, antes, durante o nascimento dele, sabe? Mas também esse evento da família do Urden, toda essa trama da família do Urden, moldou o Drizzt de várias formas. Logo no começo do livro, assim, o papel do Drizzt na família e na sociedade teria sido outro, totalmente diferente, né? Mas como teve esse evento e como esse evento se desenrolou lá no começo do livro, isso moldou todo o futuro da família, da cidade e do personagem. Então, e acompanhar isso, né, ver como que na primeira parte, basicamente, o Salvatore botando as peças no tabuleiro, apresentando o tabuleiro e as peças e mostrando como que elas estão posicionadas, né? Daí em diante, essas peças se desenvolvendo, né, avançando, algumas caindo, outras ascendendo, e esse é o momento do checkmate. Né? Agora é a hora do cheque. Estamos no cheque para ir para o checkmate. E alguém tem que cair. Alguma rainha tem que cair. Não diria rei, né? Porque Mesoberranzan não tem reis. Mas as rainhas, né, desse tabuleiro, não a cidade, né? Mas as rainhas do tabuleiro, elas agora estão nesse momento de cheque. Principalmente a família do Urden. Então, o Salvatore conseguiu desenvolver muito bem ao longo do livro que você sente esse
esse frio da espinha de caraca, e agora, família do Odin, qual vai ser, né? E por fim, o enredo é basicamente, isso é muito importante, tá? Em resumo, o arco de cada personagem chega a uma conclusão. É fácil falar, tá? É muito fácil falar. Mas isso é um ponto que eu vejo que muitos escritores erram, de chegar no final e não dar conclusões satisfatórias para o seu elenco, né? E ficar, às vezes, alguma coisa assim meio perdida, sabe? Meio, né? Sabe? Ou então porque o arco de um personagem não se fecha, ou porque se fecha de forma insatisfatória, sabe? Muita gente comentou recentemente como que o fim da série Supernatural foi decepcionante, por exemplo, né? Eu acho que um maior exemplo disso na cultura pop é a série Game of Thrones. Que eu acho que o grande problema do Game of Thrones foi não saber o que fazer com os personagens. E os personagens, eles não serem coerentes à história deles. Eles tomam decisões, eles seguem rumos que não fizeram sentido para o que foi construído ao longo da história, sabe? É isso que eu senti no Game of Thrones. Então, também não adianta você começar muito bem uma história e falhar no final, tá? Eu já li livros já que no começo eu falava, nossa, tô adorando, né? Chegava no meio pro final, ficava, né? Começou bem, a pena, sabe? Então, mas é importante pensar nisso. Quem são os personagens que são importantes nessa história, tá? E qual vai ser a trajetória deles? Esse que é o X da questão. É isso que acontece nesse livro. O Drizzt, o Zek Nafen, o Sem Rosto, né, a matriarca, todo mundo, cada um dos personagens que tem esse ponto. O livro soube dar atenção, soube dar a atenção certa para cada personagem na medida certa, para eles cumprirem o seu papel tanto na sociedade Drow como na história. Então, é satisfatório, tá? Aqueles personagens que chegam ao seu fim é um fim satisfatório, né? E aqueles que vão continuar daqui pra frente, a gente não sabe exatamente como ainda, a gente fica, putz, fez sentido, sabe? E deu gosto de conhecer mais. Quero ver qual vai ser o amanhã para cada um deles que continua vivos no final dessa narrativa. Esse que é o objetivo, tá? Dar um fim satisfatório para quem precisa encerrar a sua trajetória e também dar uma reticência, né? Dar uma promessa de futuro que também seja empolgante para quem vai ficar na história. Mas isso só é possível se for construído ao longo da narrativa. Não adianta você contar uma história mais ou menos, contar um personagem mais ou menos, mas não, a próxima história dele vai ser muito boa. Se o leitor não gostou dessa história agora, ele não vai receber a próxima. Então a hora de conquistar o leitor é agora. A hora de você usar as suas boas ideias, a hora de você dar atenção para o seu personagem sempre é agora. Sempre, tá? De formas diferentes no começo, no meio e no fim da narrativa. Então, por isso eu achei esse livro tão interessante, né? Que ele soube explorar isso tudo. Soube explorar personagem, cenário e enredo. E essa parte 5, né? Estou aqui mexendo na parte 5 do livro, que tem a divisãozinha aqui no começo, né? Sempre tem uma página bonitinha quando começa uma parte nova da história. E essa parte 5 aqui, como que abre cada parte da história. Essa parte 5 consegue dar uma conclusão muito satisfatória pro Drizzt, para a família do Urden, para a Mitsubishi Hanzan e para a história que se iniciou, né? E que agora é, na verdade, o começo de uma longa saga, porque o Drizzt tem já uma penca de livros já publicados. Esse aqui é o grande começo. Então, assim, realmente foi um começo muito interessante para a história. E, curiosamente, né, a gente vive num mundo em que as pessoas contam uma história e depois voltam no passado e contam a origem dessa história. O que é muito arriscado, sabe? Star Wars Episódio 1, que o diga, né? Muitas vezes há um risco de decepcionar quando você volta na origem de uma história, sabe? E eu acho que, no caso do Drizzt Do'Urden, o Salvatore conseguiu. Ele conseguiu voltar no passado, contar as origens do Drizzt de forma muito interessante. Ficou muito bom mesmo. Então, comenta aqui embaixo qual que é o seu livro sobre a origem de um personagem que você mais gostou. Livros que tem essa cara, eu diria o Filho do Éden, o Anjo da Morte, do Spor. Eu diria também o Crânio Corvo, né, que não é bem o começo de uma saga, mas dá um foco grande em desenvolver o Crânio Negro, que é o vilão do livro,
E o Corvo, que é o Orion Drake, que é o herói dessa saga. A mecânica não é bem uma origem de um personagem, mas é um livro focado no personagem também muito bom, né? E também, para encerrar as minhas indicações também de livros que contam a origem de um personagem, não está aqui à mão, já estou aqui olhando na minha pilha de coisas aqui no meu lado, já guardei já, é Jucapirama, Marcado para Morrer. É do Inês Tavares, foi lançado agora em 2020, e é um excelente livro que conta o começo da jornada de um herói. E o Jucapirama, ele também é um dos protagonistas da série A Todo Vapor, que está na Amazon Prime. Então, o Enes, em parceria com o Felipe Reis, eles lançaram essa série, né, essa minissérie no Prime, tem que assistir. E depois o Enes escreveu, né, o Jucapirama, Marcado para Morrer. E o próximo livro da saga vai ser a Capitu e o Enigma da Esfinge. Então, adorei o Jucapirama, Marcado para Morrer, e tô ansioso pela Capitu também, pelo livro dela também. Acho que esse é o livro. Esse é o livro de origem que eu recomendo mais de todos, né? Jucapirama, Marcado para Morrer. É um livro que foca na origem do herói, tá? E que já sabemos que tem mais aventuras dele, no caso na série da Amazon Prime, e dá gosto de conhecer mais dele, dá gosto de futuramente ler mais um livro sobre ele, de ver mais uma série sobre ele, talvez um filme sobre ele, né? Eu com certeza estarei, né, lá entre os primeiros que vai conferir os próximos lançamentos da franquia A Todo Vapor. Comenta aqui embaixo qual que é a sua história de origem favorita, ou da literatura ou da cultura pop como um todo. E se você gostou, dá o like, se inscreve, ativa o sininho. Se tiver alguém que pode se interessar por esse conteúdo, envia também na rede social. Lembrando que estamos no desafio 366 dias de escrita, vídeo mercado editorial e escrita criativa quase todo dia de 2020. Então, até amanhã e a gente se barra pelo multiverso.